Olá, bem-vindos ao AUP Connection, um programa criado por nós, AUP, dedicado a compartilhar com vocês conteúdos de valor e insights estratégicos. Falando brevemente sobre nós, a AUP, somos uma consultoria especializada em ServiceNow, centro de treinamento autorizado e líderes em 3 quadrantes da ISG desde 2021. Temos o maior portfólio em ServiceNow, em organizações líderes de mercado em seu segmento. Eu sou Williams Medeiros, diretor de expansão internacional da AUP, e hoje vou falar sobre o tema de como criarmos fluxos de trabalhos inteligentes conectados ao seu ERP. Hoje, como vou falar para vocês sobre como criar workflows conectados aos nossos ERPs, vou mostrar um pouco do que os nossos clientes estão lidando. Nossos clientes estão lidando com a mudança do SAP ECC para o SAP HANA. Basicamente, isso quer dizer o SAP on-premises instalado na casa de vocês para um SAP na nuvem. E o que acontece é que muitos desses nossos clientes passaram por diversas migrações de ambientes, fusões e aquisições e muitos desenvolvimentos feitos ao longo do tempo. A SAP, basicamente, definiu uma data-alvo com o final de 2027 para que todos os seus clientes migrem da versão SAP ECC para o SAP HANA. E muitos clientes estão nessa jornada de fazer essa migração. Nós vamos mostrar nossas soluções que podem ajudá-los neste seu processo de migração. Não simplesmente fazer uma migração, mas automatizar este ambiente. Qual é o desafio que essas empresas estão se passando? Então, eles têm dificuldade em inovar. Então, eles têm um prazo muito curto para fazer essa migração, uma quantidade pesada de personalizações feitas ao longo do tempo. Eles também têm muitos processos que ainda não foram automatizados, que não estão conectados ao SAP, muitos processos manuais ineficientes. Então, vários casos onde eles usam os ERPs, neste caso o SAP, como um repositório e extraem dados e trabalham com isso em planilhas, processos manuais, carregados através de e-mail. Então, é muita coisa que corre fora do SAP. E isso traz uma experiência muito ruim para os usuários. Esses usuários acabam tendo experiências diferentes, com diferentes telas, aplicações e entradas de dados para eles conseguirem ter uma boa gestão dos seus processos. O nosso objetivo é trazer operações modernas para um ERP, não somente migrando aquilo que existe, mas trazendo uma camada de ação e engajamento única, oferecendo uma nova experiência de uso para esses usuários desses processos. E aqui estão os 3 principais pontos onde nós, junto com a ServiceNow, podemos alavancá-los numa melhor experiência do ERP. A primeira é fornecer processos modernos e mais simplificados. Então, diminuir a quantidade de interfaces de entrada e consumo de dados. Isso pode ser feito usando a plataforma, todas as suas características de low-code, integração e IA generativa, que a plataforma já existe. Democratizar essa utilização dos dados, permitindo que usuários que não são usuários corporativos do SAP tenham acesso a essas informações, tanto para consumo e atualização. E como um terceiro passo, a gente substituir essas personalizações, customizações feitas no SAP anteriormente. Então, a gente tinha muitas personalizações feitas com entradas de dados de forma separada, que a gente propõe que isso feito numa jornada única de usuário. Ou seja, a gente faça com que isso seja visto como um processo bem fluido na plataforma. Como nós ajudamos vocês a simplificar essas migrações e modernizar a experiência e uso com o ServiceNow? ServiceNow traz uma única plataforma com suporte a low-code, personalizável, extensível e segura, que permite que a gente
controle e governe todas essas personalizações feitas através de modelos já existentes e também com a utilização de IA generativa, como o Now Assist for Creator, ou seja, eu democratizo para que as áreas de negócio possam personalizar as suas necessidades na plataforma sobre o RP. Essa modernização vai seguir porque a gente vai conseguir personalizar essas interfaces de interação com o RP, usando 3 iniciativas. A primeira iniciativa é a mineração de customizações existentes no RP. O segundo passo é democratizar o acesso e uso aos dados do RP, com o RP Data Hub. E a terceira parte, eu criando e modernizando os diferentes processos. Sempre conectado à base que você tem ali ao seu RP. SAP CRM, SAP RP, o Supply Chain, a solução de HCM, ou seja, todas as soluções existentes no seu RP. Muitas vezes elas podem ter diversos sabores ali, eu posso ter o meu RP SAP e o meu HCM de outra solução, por exemplo, um Workday, mas a gente faz com que este caminho seja simples e único, esse processo seja fluido para os usuários. Trazendo quais os benefícios? Então essas soluções nos permitem que a gente acelere o tempo de migração deste RP, fazendo a mineração dos dados, mapeando os dados existentes que terão que ser acessados, democratizando esse acesso e criando as novas interfaces de acesso. Isso vai fazer com que a gente reduza esse risco na migração para o SAP HANA. Mas como é que a gente detalha tudo isso? Então, como eu estava dizendo a vocês, estes aqui são os produtos que a gente vai utilizar para transformar o seu ERP. A gente vai usar 3 produtos básicos. Primeiro, a gente vai usar o Customization Mining, que é um mecanismo de Machine Learning que vai pegar e procurar todas as personalizações feitas no seu ERP, nas instâncias do seu ERP que estão on-premises. Então vai verificar todas elas que foram feitas ao longo do tempo e separá-las para uma posterior análise. Na segunda etapa, a gente vai usar o RP Data Hub, que tem como objetivo democratizar as informações que a gente tem dentro do nosso RP. Como que ele vai fazer isso? Ele vai olhar os modelos de dados existentes, então modelos de dados de faturas, de clientes, de fornecedores, todos os dados que a gente usa no RP, vai fazer esse mapeamento para que a gente possa disponibilizá-los através do Integration Hub para serem criados, alterados e atualizados. E uma terceira etapa, usar o App Engine, que é a nossa plataforma de low-code, que nos vai permitir criar as novas interfaces para interação entre esses processos pelos nossos usuários. Inclusive, o App Engine já foi tema de uma outra sessão do AUP Connection, feito por meu amigo Lindner. Então aqui embaixo você tem um QR Code que você pode clicar e ir direto para essa gravação. Quando a gente vai falar de migração de SAP, o primeiro tema que vem é este aqui, o RP Clean Core. O que é o RP Clean Core? A SAP nos preza que assim, para uma possível evolução e migrações de formas mais rápidas, que eu mantenha o núcleo do meu RP limpo, RP Clean Core. O que isso significa? Que todas aquelas personalizações que eu fazia no nosso ERP, a SAP recomenda que eu faça fora do meu núcleo. E para isso ela sugere algumas plataformas. A plataforma ServiceNow é uma dessas opções. Então não só a gente olhar para esse núcleo e olhar tudo aquilo que foi personalizado, a gente vai trazer vários benefícios. A gente vai olhar aquilo que foi personalizado, saber quais os modelos de dados que ele usa, que tipos de interação que ele faz, e a gente vai usar tudo isso para fazer análises, para a gente poder criar acesso aos dados e criar as aplicações, para a gente trazer maior valor para as nossas aplicações. O processo
é esse que está mostrando aqui para a gente na tela. Então, a visão geral desse processo, como todo é feito. Então, a primeira parte a gente vai conectar aos sistemas de ERP. Eu posso ter diferentes instâncias, nesse caso, a gente está falando de SAP, conectar diferentes SAPs. A gente vai validar todas essas aplicações que a gente tem lá. Essas aplicações a gente chama de candidatos, são aplicações candidatas a serem migradas do SAP On-Premises para a nuvem. A gente vai selecionar esses principais candidatos, vai ver as ações e recomendações. Então, essas ações e recomendações são ações, eu migro ela uma a uma, eu migro ela de uma forma conjunta com outra, ou eu posso até aposentar. Eu posso ver aplicações que não são mais utilizadas e eu posso recriar essas experiências de uso usando o App Engine. Então, no nosso Customization Mining, ele vai olhar todas essas personalizações que a gente faz, vai examinar tudo isso e nos vai trazer esses candidatos. O que ele vai fazer basicamente? Ele vai olhar tudo aquilo que foi desenvolvido, se está utilizado, não está utilizado, por quantas pessoas estão utilizadas, para diminuir o risco de eu migrar algo que ninguém mais vai utilizar ou que não é mais necessário. Então ele vai olhar tudo isso, a gente vai analisar, escolher quem são os candidatos e fazer esta migração. Quando a gente detalha um desses candidatos, ele vai olhar e vai dizer: esse candidato acessa os dados de faturamento, os dados de cliente, esse aqui acessa dados de nota fiscal, por exemplo. Então ele vai trazer estes candidatos e similaridades, porque eu posso ter diferentes aplicações personalizadas que acessam o mesmo dado com casos de uso diferentes. E eu posso repensar a criação desses nossos casos de uso. Então, aqui nós vemos a lista das aplicações candidatas em potencial. Qual o objetivo de trazer aqui? Que eu possa elencar aquilo que será a minha prioridade na migração do SAP ECC para o HANA, na nuvem. Qual é o objetivo deste ranking? Eu tenho um ranking e quais são esses critérios? O critério é quantidade de uso, dados que são acessados e se essas aplicações existem ou não na nova plataforma. Então eu vou elencar aplicação alta, onde eu vejo um maior potencial de ganho, tenho maior quantidade de usuários, eu tenho um maior grau de integração e acesso a diferentes modelos de dados, a minha capacidade de criar um fluxo único é muito maior. Inclusive eu elencar soluções que não precisam mais ser migradas, porque elas não são mais utilizadas ou que inclusive elas já fazem parte do SAP em HANA na nuvem, onde eu não precise mais desenvolver essas aplicações. Quando eu seleciono um candidato específico, ele vai trazer detalhes do que a gente chama de similaridades. Que tipos de dados esse candidato acessa e que outras aplicações similares a essa tem, que compartilham ou utilizam os mesmos tipos de dados. Porque eu posso, ao invés de migrar umas aplicações, eu posso pegar casos diferentes de uso e colocar em um processo único. Então, posso ter um processo onde eu faça uma entrada de materiais e alguém tem um outro processo que é fazer consulta e vistoria daqueles materiais, que usam duas aplicações diferentes. Então a gente pode colocar um processo único de entrada e vistoria de materiais em uma única aplicação. Então eu posso pegar duas aplicações existentes e converter em uma única só. Tudo isso a gente faz através dessas conexões que a gente cria aos ERPs. Então a plataforma traz todos os mecanismos para que eu me conecte a esses ERPs de diferentes formas, usando API, usando RFC, usando OData, usando BAP, ou seja, usando as diferentes tecnologias que ao longo do tempo foram usadas nas diferentes soluções que a SAP pôs para os ERPs. E agora, vamos ver uma demo e ver tudo isso na prática? Vamos lá, pessoal. Então, eu vou mostrar para vocês como funciona o ERP Customization Mining.
Nessa primeira tela, ele vai mostrar para a gente um resumo de quais são as aplicações candidatas. E ele vai agrupar baseados nos módulos: financeiro, vendas, produção, transporte e compras. Então ele vai pegar essas aplicações. Mas como isso tudo veio para cá? Então basicamente a gente foi e fez uma configuração. Então a gente foi lá, conectou o RP Customization Mining ao SAP, então a gente cadastrou o sistema e aí a gente vai ter tarefas que vão ser executadas para buscar esses dados de tempos em tempos no RP. E aí vai fazer todo esse machine learning. Então ele vai se conectar, vai botar dados de histórico, utilização e trazer todos esses dados para cá. Esses dados vão ser sumarizados e trazer aqui para a gente, ou seja, agrupados por módulo do RP. Então, se eu sou responsável por migrar os meus dados do RP do lado de finanças, eu vou ver aqui que a gente tem 4 aplicações candidatas. Então, vamos detalhar. Quando eu clico aqui, eu vou olhar esses candidatos, ele vai mostrando aqui para a gente 4 candidatos. E ele vai botar uma descrição. Olha, esta aplicação lê dados de ordem de vendas e informação de vendas. Ele fala aqui que tem um potencial muito alto, ou seja, um grande ganho para a gente. Ele fala qual que é o nome da aplicação, qual o módulo que ele está atrelado, que é o módulo de finanças, e quais os modelos de RP de informação que ele usa. Então eu tenho aqui bastante detalhes com ele. E mostra que eu tenho candidatos, 10 candidatos que são similares. O que são essas similaridades? São aplicações que trabalham com os mesmos tipos de dados, que talvez pode ser eu tenho uma economia aqui, em vez de criar 11 aplicações, essa e mais 10, eu posso pegar aplicações que têm propósitos similares e fazer um workflow único para aquele. Cada um desses candidatos eu posso clicar aqui e ver detalhes da análise desse candidato. Então, quando eu seleciono esse candidato, ele vai trazer mais detalhes para a gente. Então, ele vai colocar aqui qual é o candidato, qual a aplicação, e aqui eu posso botar comentários, informações sobre essa aplicação. Então, eu posso sentar com a pessoa de processo responsável por essa aplicação e tentar entender o que essa aplicação faz. Me explica mais aí. Ele vai fazer recomendações para as aplicações, vai mostrar o resultado de todos esses scans, vai mostrar para a gente quais os modelos de dados, quais são as utilizações dessa aplicação, quantidade de usuários que acessam, que não acessam essa aplicação. Ele falou aqui que tem um total de 22 usuários registrados, só que somente 10 estão acessando, mas eu já tenho algum acesso. E ele vai trazer aplicações similares aqui para a gente. Então, para cada um dessas aplicações, eu vou visualizar esses candidatos. Então, sempre vão ter essas atualizações, a gente vai elencar para quê? Para que essas aplicações candidatas, a gente possa falar, cara, essa é realmente uma grande candidata a ser migrado. E aí eu posso iniciar um processo aqui, mover para uma aplicação draft, onde eu vou separar para um grupo que vai analisar melhor essa aplicação para ver qual será o processo que a gente vai utilizar para poder fazer essa migração. Então, o objetivo do Customization Mining é olhar para o SAP como a gente fez, listar todas as aplicações personalizadas criadas, agrupá-las por área de conhecimento e em cada área de conhecimento trazer para a gente quais as aplicações e qual é o seu potencial. Para quê? Para que eu faça um funil de ganho. Qual que eu vou e migro primeiro para que eu tenha um ganho maior. Basicamente é isso. Olhar para as customizações feitas, trazer essas informações para que eu possa tomar a decisão de quais serão as aplicações prioritárias a ser migradas. Agora nós vamos olhar uma visão geral do processo que a gente chama RP Data Hub,
cujo objetivo é democratizar o acesso aos dados que a gente tem no ERP. Como que é o processo que segue no ele? Então, primeira coisa, a gente já vai ter lá cadastrado quais são os nossos sistemas ERP, as nossas instâncias. A gente vai gerenciar esses modelos de dados. Quais dados que eu quero disponibilizar para a plataforma poder consumir? Dados financeiros, dados de contabilidade, dados de manufatura, dos diferentes processos que a gente tem lá no SAP. A gente vai carregar esses modelos de dados, então a plataforma ServiceNow já traz os modelos de dados onde eu carrego esses dados do ERP para cá e a gente vai fazer referências, colocar mais informações e posteriormente disponibilizar essas informações para quem vai desenvolver as interfaces, criar dashboards, relatórios, qualquer coisa usando a plataforma de low-code da ServiceNow. O ERP Data Hub vai ser essa nossa camada de acesso aos dados e vai ser um acelerador para que a gente tenha acesso a esses dados e crie todas essas integrações. Então ele vai permitir que usuários desenvolvedores tenham acesso às informações que hoje estão no ERP usando uma linguagem de negócio simples. A gente vai poder criar os aplicativos e repensar esses fluxos que a gente tinha de interação com o ERP na plataforma ServiceNow. Como que a gente vai fazer isso? Então esse ERP Data Hub, ele olha para tudo que a gente tem lá do lado do SAP. Então a gente vê aqui do lado esquerdo todos esses nossos modelos de dados existentes no SAP e aqui no Creator Workflows a gente vai ter o nosso ERP Data Hub. Então a gente vai ter os modelos de dados ali que vão buscar informações de diferentes fontes de dados dentro do SAP e ele vai fazer uma tradução para disponibilizar esses dados para as áreas de negócio. Então olha ali, por exemplo, tabela de fornecedores, campo de país, campo cidade, estado, caixa postal. São informações que a gente vai fazer isso com que ele fique de uma forma simples. Então a gente vai fazer a tradução dos campos técnicos que eu tenho no modelo de dados do SAP para o ServiceNow. Então fazendo com que um desenvolvedor ServiceNow possa criar processos que vão interagir com o ERP de uma forma bem simples, sem que ele conheça da parte técnica do SAP. E agora vamos ver o ERP Data Hub na prática? Vamos comigo. E agora vamos mostrar para vocês um pouco do funcionamento do ERP Data Hub. Logo quando a gente entra, a primeira tela nós vamos mostrar os modelos de dados já existentes. Então você vê aqui modelos de dados que a ServiceNow já traz, baseado nas informações que comumente a gente tem nos ambientes SAP. Então tem modelos de dados de fornecedores, de notas de fornecedores, de moedas, de documentos de compras, vários tipos de modelos de dados. E a gente pode criar esses nossos. Esses modelos de dados estão aqui todos da mesma forma que os outros, baseado em uma conexão a um sistema de ERP que a gente conectou. Então eu posso ver aqui que eu estou conectado ao sistema chamado System One. Eu posso ter diferentes instâncias de SAP conectadas aqui. Nesse nosso exemplo a gente só tem uma conexão. Esses modelos são todos os mapeamentos desses dados que estão lá no ERP e disponibilizados na plataforma ServiceNow. E eu posso inclusive criar modelos novos. Então, um exemplo aqui, eu quero criar um novo modelo de dados vindos do meu ERP. E eu vou falar de qual módulo eu quero trazer. Eu quero trazer dados do MM. E vou escolher qual é o sistema que eu quero. Ele vai listar todas as minhas instâncias SAP e eu vou selecionar aquela que a gente tem. E vou colocar aqui dados vindos do módulo MM e vou salvar esse nosso novo modelo de dados. E com esse modelo de dados criados, a gente vai poder personalizá-lo todos. Então se a gente vier aqui, vamos atualizar nessa tela, eu tenho aqui os dados vindos do meu ERP. Posso detalhar esses módulos bem criado aqui e eu vou ter nesses detalhes
ver quais são as entidades e os campos que eu tenho gerenciados. Então, eu vou lá e vou gerenciar esse nosso modelo e vou adicionar operações que eu quero buscar, que informações eu quero trazer para esse meu, e vou selecionar as informações de forma que como é essa ação, se é leitura, atualização ou criação de novos dados. Nesse caso eu vou botar somente leitura, vou cadastrar uma função de somente leitura. Agora que a gente adicionou o nosso movimento de leitura, a gente vai definir exatamente o que eu quero ler. A gente vai clicar aqui nos meus dados vindo do RP, somente leitura, vou adicionar a entidade que eu quero buscar. Então a gente vê aqui que tem diferentes tipos de ação, se é function calls do BAP, se são function calls com RFC ou data, e no nosso caso a gente vai ler os dados que a gente tem lá na tabela. Então a gente vai selecionar aqui ler das tabelas e eu vou informar que tipo de informação que eu quero buscar. E ele vai listar aqui para mim, eu quero buscar os dados da tabela de Mara e vou adicionar a minha entidade. E aqui eu posso adicionar outras entidades para eu trazer para esse meu modelo. Então eu também quero outras informações, também de leitura, e eu quero botar aqui as informações de margem. Ele vai fazer a leitura da tabela e eu também vou adicionar essa entidade. E quero uma terceira entidade para trazer para esse meu modelo de dados. Vamos trazer aqui estas informações de marketing. E adiciono tudo aqui. Então, estou vendo essas nossas entidades de informação que eu vou trazer para esse nosso meu modelo de dados, que eu vou utilizar somente leitura. Então, eu posso reordenar essas informações. Eu quero que esse aqui venha antes deste e vou confirmar essa ordem e vou ter esses dados todos. E vou aqui olhar e posso ver todas as informações que a gente vai ter lá, que a gente vai trazer esses dados, e vou selecionar que informações que eu vou extrair. Então a gente já foi e cadastrou todas as informações do nosso modelo. Então tenho já aqui, vamos lá, salvar os meus dados vindo do RP, dizendo de quais entidades a gente vai trazer essa informação. Agora que eu configurei o nosso modelo de dados, aqui meus dados vindos do meu RP, eu tenho os detalhes daquela informação, as entidades que a gente tem lá e os campos que ele vai trazer de lá. Então tem o nome do campo e vocês vão ver que a gente tem o label aqui. O que é esse label? Esse label nada mais é do que uma tradução, um glossário de um campo com um nome mais palatável a um usuário normal. Então aqui manufacturer, ou seja, o fabricante, e eu tenho aqui o nome do campo técnico que está lá no SAP. Então, quando a gente traz esse modelo de dados, eu estou dizendo para a plataforma ServiceNow que vou procurar dados do Mara e vou apresentar isso no ServiceNow como campo Manufacturing, para que a pessoa possa buscar essas informações. Quando a gente cadastra esse modelo de dados aqui, a gente vai criar essas configurações. Então, esses dados vão ser passados ser tragos pela plataforma através de tabelas de extração. Então a gente vai tirar o dado do SAP, trazer para cá, fazer alguma conversão que precisar. Então tem essas informações aqui. Isso tudo, essas extrações tem agendamentos que eu posso executar e eu vou monitorar todas essas nossas extrações. Mas o que é mais importante é que essas informações vão estar disponíveis agora para quem quiser criar as aplicações, usar este meu modelo de dados aqui, dados vindos do meu RP, ele vai ter acesso às informações destas entidades, cujo eu tenho estes campos, de uma forma bem mais legível e palatável a um desenvolvedor
que não é habituado a trabalhar com ServiceNow. Então, desenvolvedor, alguém da área de negócio, ele vai poder vir aqui, por exemplo, eu quero gerar uma lista de todos os meus fornecedores. Então ele pode vir aqui e puxar o campo Manufacturing e criar um gráfico, por exemplo, com a listagem de todos esses fornecedores. Ele pode colocar um relatório sobre todos os fornecedores que estejam bloqueados ou não. Ele vai arrastar o campo e marcar verdadeiro ou falso. Ou seja, a partir da utilização de um modelo de dados disponibilizado na plataforma ServiceNow, ele tem democraticamente acesso a todos esses dados, sejam para consulta, de somente leitura, como a gente criou aqui, ou se eu criar os outros modelos de dados para leitura e gravação. Então eu posso criar visualizações, dashboards, painéis na plataforma ServiceNow, bem como automatizar e criar fluxos. Os fluxos, por exemplo, vão ser como este aqui, ó, usar os dados do ERP. Então ele vai dizer exatamente qual o modelo que eu quero fazer, quais são os campos, que informação que eu quero buscar, fazer a chamada do SAP e processar essas informações. Ou seja, quando eu tiver um modelo de dados configurado aqui, que ele é leitura e gravação, por exemplo, eu posso usar os fluxos do nosso Integration Hub aqui no ServiceNow diretamente para executar ações direto no SAP. Então, por exemplo, como eu disse lá, eu podia listar todos os fornecedores e depois listar todos os fornecedores com o status se ele está bloqueado ou não. Eu posso fazer uma aplicação que eu seleciono um daqueles fornecedores que está como bloqueado, eu clico em desbloquear e ele vai executar essa ação lá no SAP de desbloquear o fornecedor. Ou seja, eu não preciso que a pessoa saiba ou precise ter acesso à interface do SAP para fazer leituras e ações com o SAP. E no final, depois a gente fazer a mineração dos dados, criar esse modelo de dados para que você possa ser consumido, os usuários ServiceNow e desenvolvedores ServiceNow vão poder usar a interface aqui para criar aplicações que vão usar os dados disponibilizados lá pelo SAP. Então, dessa forma, a gente passa pelas 3 etapas. A etapa da mineração dos dados, de eu olhar as aplicações que tem e saber quais delas eu preciso modernizar, migrar do SAP on-premises para o SAP na nuvem. Eu vou disponibilizar os dados que possam ser consumidos pelos áreas usuárias para fins de dashboard, atualizações, e aqui eu vou poder usar o App Engine para criar a aplicação para trabalhar com todos aqueles dados. Então, novamente lembrando, isso já foi tema de uma Up Connection. Vão lá e visualizem todos os detalhes. Obrigado por estar comigo até agora. Aqui vocês estão vendo o resumo do que a gente passou pela sessão de hoje. Eu falei com vocês sobre Customization Mining, o nosso Machine Learning para fazer a mineração de todas as personalizações existentes no SAP. O RP Data Hub, que é responsável por democratizar o acesso, leitura e gravação dos dados que estão no nosso RP. E o App Engine, que é a nossa plataforma de low-code, que já foi tema do Up Connection feito pelo meu amigo Lindner. Olhe nesse QR Code aqui embaixo e possa ter acesso. Muito obrigado por tudo. Se você gostou desse conteúdo, não esqueça de curtir o nosso vídeo, ativar nossas notificações, não percam os próximos. Siga-nos também nas redes sociais para ficar dentro de mais assuntos relevantes como esse. A UP. Veja os nossos links, estão destacados aqui no vídeo, e até o próximo Up Connection. Um abraço. Tchau, tchau.